Beleza, beleza, beleza. Manhã ensolarada aqui na capital maranhense, dia 22 de maio de 2021. E nós estamos como? Como nós estamos? Nós estamos aprendendo história, nós estamos debatendo história, discutindo história, de olho grudado no presente, nesse presente que é viver o agora e que nos permite refletir sobre fatos passados, repensar o futuro, né? E, sobretudo, mais sobretudo, compreender o presente, não é isso mesmo? Muito legal ter a tua companhia, muito legal você estar disposto a tomar assento nessa mesa de debate. O programa de hoje tá que tá, de certa forma, uma segunda parte ainda do programa do sábado passado, onde nós discutimos a história da princesa Isabel. Bruno Cerqueira e Maria de Fátima Argon fizeram aqui um excelente programa conosco. Você que perdeu, você pode ir lá no TV Timbira, o programa está na íntegra, e você rever como foi essa nossa conversa sobre a biografia, na verdade, uma análise da autobiografia da princesa Isabel. Hoje, por sua vez, o papo ainda está ligado à questão da pós-abolição, né? Então, na verdade, a gente está indo além do 13 de maio, é o que acontece depois, é o pós-abolição. E para isso a gente convidou um professor com alma bem maranhense, o Matheus Gatto, ele é o entrevistado de hoje. Ele é professor, pós-doutor do Departamento de Sociologia da Unicamp, e ele organizou a coletânea de contos do maranhense Raul Astolfo Marx. Você já ouviu falar do Astolfo Marx? Hoje é uma oportunidade para você conhecer a obra dele a partir do livro O 13 de Maio. É um olhar necessário sobre as expectativas e frustrações no pós-abolição. Vale lembrar que o Matheus Gatto, ele é autor do livro Massacre dos Libertos, sobre raça e república no Brasil, que analisa os fuzilamentos em São Luís no 17 de novembro de 1889, só 2 dias após a proclamação da República. O Matheus Gatto é militante por ações afirmativas em seu tempo de UFMA e também pesquisador do núcleo Afro-Sebrap e coordenador do BITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Ou seja, credenciais é o que não lhe falta para discutir o pós-abolição no Brasil. Beleza? É isso aí. Seja muito bem-vindo, Matheus. Um prazer conversar com você, cara. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer é meu, Marcos, ter esse bate-papo aqui contigo. Legal. Matheus, você não vai lembrar, mas eu fui buscando na memória e tenho a impressão de que a primeira vez que eu vi você foi num festival de poesia falada da Universidade Federal. Estou errado? Estou equivocado? Está corretíssimo. Eu participei de muitas edições do Festival de Poesia Falada, interpretando poemas meus e de meus amigos também. Então, certamente deve ter sido de lá. Pois é, você sabe que me veio essa lembrança somente essa semana, que o teu sobrenome não era estranho. E aí eu fui lembrar que eu participei também do festival. Na verdade, o Urias interpretava meus poemas por algumas edições. E aí eu lembro, mas você era garoto. Eu era garoto, assim, universitário, e você mais garoto ainda. Imagino que você seja mais novo que eu. E eu lembro de você, um garoto ali de o quê? 13, 14 anos participando? Por aí, eu acho que eu participei nessa fase, 14, 15, por aí mesmo, eu era secundarista. Exatamente, é isso, eu tinha essa dúvida. E aí chamou a atenção, você um garoto ali, indo para o palco e interpretando, e eu lembrei disso. Agora olha só como os caminhos se cruzam, hein, cara? Exatamente. Legal, legal. Matheus, mas vamos lá, vamos falar de pós-abolição, né? O pós-13 de maio, que dele já falamos bastante, e vamos falar de um cara, começar por aí mesmo.
Você acha que, de certa forma, eu vou usar a expressão só para servir de pontapé inicial, Matheus, o Astolfo Marques, ele é, de certa forma, um injustiçado na nossa história, na nossa literatura, quer dizer, a presença dele deveria ser muito mais forte aqui para os maranhenses. Eu não digo só para os maranhenses, mas eu já, quer dizer, pelo menos para os maranhenses, deveria ser o nome na ponta da língua. Com certeza, com certeza. Quer dizer, é muito espantoso o fato de você ter um intelectual como Astolfo Marques, que foi um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras, e você não ter tido, ao longo do século XX inteiro, nenhuma reedição dos trabalhos dele. O século XX passou, não foi reeditado A Vida Maranhense, não foi reeditado A Nova Aurora, não houve uma pesquisa mais aprofundada sobre os contos que ele havia deixado no jornal, embora o Domingos Vieira Filho tivesse feito uma iniciativa nessa direção nos anos 70. Então a gente só foi tomar contato, eu já conhecia um pouquinho antes, né? Mas a gente já foi a sociedade maranhense, vamos dizer assim, só pôde tomar contato de novo com uma obra do Astolfo Marques quando, do centenário da Academia Maranhense de Letras, eles publicaram uma obra de cada fundador. E lá, como o Astolfo Marques era um fundador, ele foi publicado. Mas eu acho que uma das coisas que eu acho assim, mais estranho é que não tenha tido nenhum investimento, sobretudo porque são contos muito reveladores da história do povo maranhense. Né? São contos, são histórias muito reveladoras assim dos costumes, dos hábitos daquela época. Então é algo que tem um valor que não é só literário, mas também tem um valor histórico, um valor sociológico muito importante. E é um contista, né, Matheus, que eu conheci, salvo engano, através do Josué Montelo. A primeira vez que eu vi falar do Astolfo Marques, alguma coisa, algum livro que eu não lembro, não sei se Janela de Mirante, umas Com crônicas. certeza, Janela de Mirante. Pronto, então foi nele mesmo. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar do Astolfo Marques. Então eu conheci ali, fiquei com aquilo na cabeça, mas confesso que aí o Astolfo Marques meio que sumiu. Né? Dali entre o Josué Montelo, Janela de Mirantes, e depois sumiu. E eu não conhecia nada de fato dele, até você me trazer o 13 de maio, né? Até esse contato com você, fica uma janela aberta, um vácuo enorme. E aí eu fui ler o teu livro, né, o 13 de maio, e me dei conta que aí eu começo a conversar com as pessoas e há um desconhecimento dele. Por outro lado, à medida que você vai lendo, tem hora que parece crônica, como ele vai descrevendo São Luís, e aí é conto porque ele cria personagens e coloca, mas tirando a ideia de que ele cria personagens, é crônica pura da São Luís daquela época, Matheus. Exato, eu concordo com você, Marco. Só uma nota, né? Só queria dizer uma coisa antes sobre o que você falou. Não é à toa que tu conheceste através de Josué Montelo, porque para quem tinha um projeto, né, literário, intelectual como ele, também como Domingos Vieira Filho, o Astolfo Marques sempre foi uma referência. Né? Então, toda a descrição que o Josué Montelo faz nos Tambores de São Luís, sobre a proclamação da República, na parte que ele está lidando com a proclamação da República, é baseado no Astolfo Marques. Então, ele narra isso nos seus diários, como é que ele utilizou como fonte. De fato, é a crônica da vida maranhense mesmo que está ali. O Astolfo Marques, ele era contra o que ele chamava nefelibatismo, né? Não gostava de ser chamado de poeta. Há uma crônica de época do Nascimento Moraes, né, brincando com ele, disse que chamou ele de poeta, e ele fala o homem não gosta de ser chamado de poeta, ou seja, não é amante das musas. Então, como se dizia na época, né? Então, de fato, quer dizer, muito da preocupação do trabalho dele é essa recuperação mesmo de cenários, né? Na época dele, o trabalho já era reconhecido como resgatando coisas importantes que já estavam se perdendo. Então, por exemplo, Marcos, um livro que ele planejou escrever e que, infelizmente, eu só consegui resgatar um capítulo, é um livro chamado As Festas Populares Maranhenses, um livro que ele planejou em 2 volumes. Eu consegui resgatar o capítulo
sobre a festa de São Benedito. Já fiz publicar já numa revista especializada. E que é muito interessante o modo como ele vai contando a história da Irmandade de São Benedito, como é que eram as festas, as ramificações. Então, nesse período, as fronteiras entre a literatura, o estudo do folclore e a história, elas não estavam tão delimitadas como hoje. Então, por isso que tu sentes, e tu tens razão, essa sensação de crônica, né? Porque é uma literatura que quer ser esteticamente interessante, mas ela quer dizer algo mais, ela quer interpretar a realidade que está ali presente. Pois é, rapaz. E aí me conta, e você, pessoalmente, quer dizer, eu sei que você esteve ligado ali na universidade, né, com a discussão, o debate da questão de políticas afirmativas, e você está ligado a grupo de estudos também, e da luta, militância, né, pela afirmação, a questão de política de cotas, o que é extremamente necessário, e é bacana ver esse engajamento. Mas que momento da tua vida, como é que foi esse caminho que tu chegastes lá no Astolfo Marx? Então, muito curiosa mesmo essa história, né? Porque, de fato, a gente estava ali, eu estava terminando a minha graduação na UFMA, né? E estava procurando, na verdade, tinham saído livros muito importantes no Brasil naquele período, né? Um dos livros que mais me influenciou é um livro que chama O Atlântico Negro, do Paul Gilroy, que é um livro onde ele narra, digamos assim, toda uma história da modernidade, toda uma história do mundo moderno a partir da história social de intelectuais negros, né? E eu encontrei o Astolfo Marx nesse momento, quando eu estava com esse tipo de busca, né? A gente imaginava que a maior presença de estudantes negros dentro da universidade devia significar também a possibilidade de repensar o caráter eurocêntrico dos currículos, né? Então tava nesse tipo de busca. E um dia eu entro no departamento de História e eu vejo lá um calendário com os fundadores da Academia Maranhense de Letras. Eu vejo lá a foto do Astolfo Marx e falei assim, nossa, mas e essa sensação que tu já narraste, né? A gente não tem esse nome como um nome na nossa memória. Mas eu vi lá o nome do Astolfo Marx, me lembro de sair da UFMA, no outro dia, ou talvez nesse mesmo dia, eu já estava na biblioteca pública, ali na Praça Deodoro, procurando os materiais. E ali eu li a Nova Aurora, na Biblioteca Pública de São Luís, aonde ele descreve os episódios do massacre de 17 de novembro, ou seja, esse protesto popular, né, de pessoas negras com medo da reescravização, com medo que o exílio da princesa, né, que o fim da monarquia, significasse a possibilidade de retorno à escravidão. Né, eu li isso, fiquei absolutamente impressionado, mas achei que era ficção, achei que fazia parte da ficção, porque o massacre de 17 de novembro, tu sabes, também não faz parte, não só o Astolfo, mas o massacre de 17 de novembro também não faz parte da nossa memória coletiva mais fresca, digamos assim. E aí, através do Astolfo, eu acabei, na verdade, encontrando dois problemas para investigar. Tanto o Astolfo e seus contos, quanto toda uma história que ele descrevia que também permaneceu silenciada. Então é muito complicado mesmo essa oclusão do Astolfo Marx na história da literatura maranhense, porque com ele não se foi só um intelectual, um autor. Com ele foram-se também vários episódios e acontecimentos históricos relevantes da história que também foram silenciados com aquela literatura, porque não vieram mais à tona. Né? O caso do massacre de 17 de novembro é um desses. Então foi nesse tipo de busca, nesse tipo de procura que eu me deparei com esse autor e com as coisas que ele narrava. Né? Então eu comecei querendo estudar o Astolfo Marx e continuei, né? Trabalho com isso desde 2008, então já são aí 13 anos de pesquisa, mas acabei também interpretando a história pelas lentes que o Astolfo Marx oferecia. Pois é, cara. Enfim. E aí, através de você, a gente tem a oportunidade, né, de você, da editora, claro, mas eu digo assim, dessa vontade, né, para você ver como cada pessoa, suas atitudes, seus estudos, eles contribuem, né, bastante. Porque as pessoas também conhecem muito pouco o Astolfo Marx, porque ele era negro, né, e viveu a um período do pós-abolição
E eu digo que é o período das expectativas e das frustrações, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente desse homem, dessa pessoa, né? Que eu acho que vale muito a pena para que as pessoas possam se identificar e até justificar, porque quando a gente lê o livro e começa a conhecer, é impossível você não criar, no mínimo, uma empatia, até talvez uma simpatia. De alguma forma, Astolfo Marx, ele tem um carisma, né, na forma de escrever, mas me parece também, Mateus, que não é fácil chegar onde ele chegou, fazer o que ele fez, e até mesmo, né, a dificuldade que era ascender naquele período, né? Então eu queria que a gente falasse um pouquinho, descrevesse um pouco a vida dele e parabenizar e dizer para os nossos ouvintes que quando você lê o livro, o 13 de maio, você tem os contos do Astolfo Marx, eles estão lá, bacana, e parabéns a você e à editora, porque eu achei muito bom o trabalho porque aí você tem que fazer alguma adaptação no texto original para essa época. Então, olha o desafio que é preservar as características do autor, mas, ao mesmo tempo, tornar compreensível. Então, à medida que você vai lendo algumas palavras, o dilema que não é, e aí, deixo essa palavra, correndo o risco do leitor não a identificar, ou mudo, usando um sinônimo, mas que pode perder a essência daquilo que ele quis dizer. E eu entendo que esse dilema deve ter sido muito difícil, porque, afinal de contas, não é uma obra qualquer. Aí o Mateus, ele fez um estudo, ele vai fazendo uma análise, que aí, quando você vai para os contos, você já está preparado, você já está embasado, você já está... Aí você decide, você pode ler os contos primeiro, livremente, depois ler a análise, aí você escolhe como você quer, fica à vontade do freguês. Mas o estudo do Mateus é muito bacana, e vale a pena você fazer a leitura do estudo dele, que aí quando você cai no conto, quando você entra no conto, você está extremamente contextualizado. Parabéns, viu, Mateus? Obrigado, Marcos. Falando um pouco da vida do Astolfo Marx, eu concordo com o que você falou. Quer dizer, aquele período do final do século XIX, em primeiro lugar, para a gente poder entender, ele é um período em que você tem uma gente negra bastante diferenciada, certo? E no caso de São Luís, em particular, o que a gente tem a partir dos anos 70 é uma escravidão muito importante na cidade, mas também uma população negra livre muito importante também, grande também na cidade, né? Então, e o Astolfo Marx, ele nasce, pelas informações que a gente tem, nesse setor livre da população negra maranhense, numa família liderada por sua mãe, Delfina da Conceição, que era lavadeira e engomadeira. E aí o Humberto de Campos diz, e é justamente porque a mãe dele era engomadeira, que ele tinha o colarinho mais lustroso do Maranhão, né, ficava com aquela roupa impecável, né, que ele andava na cidade. E ele foi menino, ajudava sua mãe no começo na entrega da roupa lavada. Ele foi essa categoria que a gente chama moleque do tempo do Império, né? Que é esse menino ligado a esses pequenos serviços informais. Mas ele tem alguma possibilidade de estudar, e eu interpreto isso como o fato dele ser, inclusive o Paulo Lins comentou isso na live de lançamento ontem, pelo fato dele ser caçula, né? Então ele é de uma família muito humilde, mas ele tem muitos irmãos, sobretudo irmãs mais velhas. Então, isso ajuda a gente a entender como que uma família muito humilde pode produzir um escritor. Ou seja, a posição da pessoa entre os irmãos. Porque, sendo o caçula, ele não foi nunca arrimo de família, embora tenha trabalhado na infância e pôde receber os investimentos, os parcos investimentos que sua mãe pôde fazer na educação dele. Então, ele frequenta as escolas públicas das freguesias de São Luís, só que de uma maneira errática. Então ele não chega, por exemplo, ao Liceu Maranhense, que era, digamos assim, a porta de, primeiro era a instituição mais consagrada, e depois a possibilidade de você ir frequentar, por exemplo, uma faculdade
uma faculdade de Direito, de Medicina em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, ele nunca chegou até o liceu. Essa, inclusive, é a razão pela qual ele é considerado um autodidata, talvez. Porque sempre quando eu comecei a pesquisa sobre Astolfo Marx, olha lá, Astolfo Marx é autodidata. Aí depois eu fui ver nos arquivos e notei que ele tinha passado por escolas que tinha estudado. Tem lá ele fazendo prova de francês, prova de geografia. Inclusive, um dos primeiros trabalhos dele é uma tradução do francês. Eu falei, mas que história é essa de que é autodidata? Mas, muito provavelmente, essa classificação se deve ao fato dele não ter ingressado no liceu. E esses estudos iniciais que ele fez não o permitiram, digamos assim, romper vamos dizer assim, a linha negra, né, dos serviços manuais. Então, quando ele entra na biblioteca pública, ele entra como servente, como varredor, como contínuo, né? Mas ele vai mostrando, né, seu talento, cara muito, ele parecia ser uma pessoa de muito bom trato com os outros, né? Isso aparece no necrológio dele. Evitava conflito, era um cara trabalhador, silencioso. Então, nisso ele consegue ganhar aí a confiança de várias pessoas, uma delas do próprio Antônio Lobo, né, que era diretor da biblioteca. Né? E aí ele se torna amanuense da biblioteca, e a Biblioteca Pública de São Luís, mais até que o liceu, na minha interpretação, era o principal lugar de sociabilidade intelectual da cidade. Né? Então, a partir dali, ele consegue fazer uma rede muito interessante para ele de viabilizar o seu trabalho. Então, para responder mesmo o Marcos, o que viabiliza, né, essa pessoa ter ascendido tem muito a ver com essa rede que ele constrói em torno da biblioteca pública e também com a rede política que ele constrói. Né? Então, não sem razão, o Astolfo Marx ele é autor de uma biografia do Luiz Domingues, que foi governador e que prestigiava muito. Então, ele sempre teve nesse campo próximo ao Benedito Leite, só que como um funcionário de baixo escalão. Né? Então, é assim que ele vai entrando. E como essa também é uma época onde o regionalismo está em voga, ele também estava muito bem posicionado para expressar tudo aquilo, porque andava pelos becos de São Luís, pelas vielas, pelas ruas, inclusive as memórias que ele teria escrito, que estão perdidas, infelizmente, se chamaria Esquinas e Vielas, um título maravilhoso. Esquinas e Vielas. Então, veja, embora ele tenha, então, todos esses handicaps de formação, para o projeto literário que ele precisa desenvolver, que é um projeto regionalista, ele é um expert, porque ele está aí no Meu Boca, ele está aí nos batidinhos, ele vai falar de um mundo, que é desse mundo negro maranhense, que é um mundo que ele conhece de perto, que é o mundo dele também, de uma certa maneira. Então ele consegue, de uma certa maneira, transitar isso. E muito dessa empatia, e talvez, como você diz, Marcos, dessa simpatia que os textos dele têm, é porque, de fato, a gente sente aquela coisa da fofoca maranhense, da conversa de comadre, dessa nossa cidade de muro tão baixo, como a gente brinca, né? Que um vai falando e a história vai aumentando, quer dizer, toda essa trama do conto, ela carrega muito essa oralidade também, né? Ela carrega muito essa oralidade, essa conversa de pessoas e de pessoas comuns. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem nos contos do Astolfo Marx é esse protagonismo das mulheres e, sobretudo, o protagonismo das mulheres negras nos contos dele. Muitas histórias são duas mulheres, duas libertas, sentadas, conversando em frente à Igreja da Sé, pelas praças da cidade. Então, essa leitura de como a cidade vai se revelando pelos olhos das mulheres é uma das coisas mais interessantes, mais atuais e mais contemporâneas que tem no trabalho dele. Né? Pois é, e tem também uma coisa, Matheus, que é o Fabrício, é um personagem de um conto dele, que cria uma expectativa enorme com a abolição e tal, com o novo, e depois é preso nos primeiros dias da República.
Esse texto é fantástico, é fabuloso, né? Mostra bem o... É uma história real, Marcos. E é real, né? Pronto. É uma história real. Que é um militante porque isso é muito interessante mesmo. Porque é um militante do Centro Artístico Operário Abolicionista Maranhense, né? Que surgiu aí na nossa cidade nos anos 80. E muitos desses homens eram abolicionistas e republicanos, né? E alguns deles, esse é o caso desse operário, trabalhavam nas fábricas que tinham se instalado na cidade de São Luís naquela década. E, de fato, ele vai para o teatro fazer o discurso, né? O discurso de quando está tendo os festejos em comemoração à República, só que ele está angustiado, né? Está contrariado pela violência policial, que envolve justamente o problema do 17 de novembro, né? Então, só contando para as pessoas, quer dizer, no dia 17 a gente tem em São Luís um protesto popular. Eu estudei isso no livro Massacre dos Libertos, sobre raça e república no Brasil. Então, a gente tem um protesto popular por medo de que a república significasse a escravização. Então, eles tentam invadir o jornal O Globo, que era o jornal dos republicanos, e lá uma tropa postada para defender o edifício fuzila as pessoas. Então, isso gerou um clima de perseguição policial e de autoritarismo muito grande. Sempre nos contos do Astolfo Marx, que é sobre isso, ele fala com muita raiva de um delegado da época, que ele diz o delegado terrorista, que é o delegado Queiroz. Isso aparece em muitos contos dele. Aparece em Reis Republicanos, aparece em Ser 13, aparece a Nova Aurora, que foi mesmo um delegado que fazia o chamado raspa-coco nas pessoas, né? Que era que na hora de prender, além de dar bolo, como a gente diz no Maranhão, né? Bater de palmatoada, raspava parte do cabelo, o cabelo inteiro e também a sobrancelha, que na verdade era uma punição infligida contra escravizados fugidos, né? Só que fazer isso com as pessoas, né, depois da abolição, era dizer que elas na verdade ainda estavam naquele lugar de subordinação, era transformar o estigma do cativeiro no estigma do racial. Então, o ambiente desse conto, do discurso do Fabrício, é esse, porque ele é republicano, só que está desesperado com o autoritarismo com o qual essa república se instalou e, sobretudo, a violência que campeava nos arrabaldes da cidade, né? Então, ele vai para o teatro homenagear o novo regime, mas denunciar a violência policial, né, a tortura, e é preso. Agora, é interessante que no conto do Astolfo Marx, ele não revela que a humilhação que o Fabrício sofre tem um ponto racial muito, muito, muito importante, porque nas memórias em Silhuetas, que é um outro livro de um confrade do Astolfo, agora eu não estou lembrando o nome, a frase do delegado contra o Fabrício é: e já viste negro pensar? Né? Porque o Fabrício fala: não, eu pensei que eu estava num ambiente livre. Né? E o cara fala: e já viste negro pensar? No conto do Astolfo Marx, a frase não é exatamente já viste negro pensar. E eu já analisei em outro lugar, né, por que ele oclui, né, esse elemento, né, que é justamente para dar importância para a denúncia do personagem, né? Então é tênue o modo como Astolfo Marx lida com a questão racial no tempo, né? O que ele bota num conto, o que ele tira de um conto. Exatamente. E Matheus, e como é que você avalia o Astolfo Marx, assim, os limites de poder denunciar? Porque ele era ali um conciliador. Eu não posso usar a palavra submisso, não considerando a época que ele viveu para a época que eu vivo. Seria, não sei, no mínimo desrespeitosa se eu dissesse isso. Mas, de alguma forma, por essa rede que ele criou e por os caminhos que ele queria traçar também, lhe obrigava, né, talvez se uma outra a questão social ele tivesse, lhe permitisse ser um pouco mais, não sei se vibrante, ou muito mais firme, ou muito mais denunciar, enfim. O que eu quero dizer como é que você analisa esse espaço de fala de um negro na São Luís daquela época, de um branco na São Luís daquela época, e hoje, quando você traz essa voz,
que peso ele pode ter? Eu não sei se esse é o teu propósito também, ou se não, a arte fala por si própria, não precisa disso, mas eu digo assim, a galera que vai descobrir o Astolfo Marx, eu fico pensando que assim como quem lê Os Tambores de São Luís, você pode não pegar o livro, mas se alguém te emprestar, você vai gostar. Mesmo quem não é um leitor convicto. É difícil alguém dizer, detestei aquele livro. E é um livro longo, né, de muitas páginas. E eu fiquei pensando nisso. Caramba, o Astolfo Marx tinha tudo para ter sido popular. No sentido, assim, de que a pessoa lê rapidinho, ele não se demora muito a descrever a trama, quem são e onde estão. Eu digo, olha, tá aí um cara que quem não gosta de ler, leria e dirá, desse eu gosto. Eu imaginei isso. Desse cara aí eu gosto de ler o texto dele. Mas ainda assim, quer dizer, ele ficou na sombra. Ele ficou na sombra, né? Então, como é que se avalia essa coisa da presença dele hoje, a presença dele naquela época, e os limites desses espaços? Porque tem gente que diz, Matheus, vamos logo direto ao assunto, tem gente que chama de mimimi, Matheus. Tem gente que vai dizer que isso não passa de mimimi em pleno 2021. Bom, Marcos, primeiro, a Primeira República, né, que é onde eu ia ir no Maranhão, mas também não só no Maranhão, é um contexto onde, e aí não é só o Astolfo, onde a produção intelectual ela está muito subordinada ao campo da política. Diferente de hoje, por exemplo, onde o livro é o lugar de consagração do intelectual, por exemplo, naquela época eles lançavam livros, mas na verdade o lugar de consagração intelectual são os jornais. Jornais que se publicam diariamente. E os jornais que se publicam diariamente pertencem a essa ou aquela facção política. Certo? Então, não à toa que Antônio Lobo se suicidou, que foi um dos fundadores que é considerado o fundador, né, o organizador, né, a Academia Maranhense de Letras é chamada também Casa de Antônio Lobo. Então, Antônio Lobo se suicidou justamente nesse problema de expressão política aí. Parece que ele, não sei se é uma história tão conhecida, mas vale a pena ver, porque ele estava fazendo denúncias ao governo num jornal. Depois, o pessoal do jornal que ele estava fazendo essas denúncias se confraternizou com o grupo que ele estava denunciando. Ele não teve mais possibilidade de expressão. Ele também sofria de problemas nervosos, né? Ele tinha um tique, né, que até o Nascimento Moraes ironiza com aquela ideia dele de puxos e repulsos, é uma ironia ao Antônio Lobo. Né? Então, os intelectuais, a expressão dos intelectuais, ela está condicionada a esses espaços organizados desde a política. Né? E isso no Maranhão é importante até hoje, porque não é à toa que muitos dos livros de história do Maranhão, de literatura do Maranhão que a gente tem acesso, são todos publicados pelo Estado, na verdade. Né? Seja a coleção Maranhão Sempre, né? A própria coleção Os Documentos Maranhenses, né? Ou seja, onde a gente lê sobre a história do Maranhão? Né? A gente lê sobre a história do Maranhão em livros e documentos publicados pelo Estado. Né? Então, veja bem, isso não é só. Isso eu fui estudante que vi isso quando queria estudar a história do Maranhão no começo do século XXI. Ou seja, toda uma produção que só consegue circular com o aval de uma editora do Estado. Né? Então, em outro tempo, era aquela editora muito importante que a gente teve também, o CIOG, que publicava coisas muito, muito legais, mas você vê que a produção, para ela sair, sem julgamento nenhum, estou falando isso, tá? A produção, para ela sair, ela passa por aí. Agora, a posição do Astolfo Marx era uma posição ainda mais frágil ainda. Por quê? Porque muito dos cargos que ele conseguiu, falei para você que ele entrou como contínuo e depois se transformou em amanuense, foram cargos que ele tinha muito mérito, mas assim, o que era importante era o tipo de relação que ele tinha com essas pessoas, senão não era um concursado, não era... Você descreve que ele servia suco, ele ia comprar o suco do diretor da biblioteca, fazia isso diariamente. Exatamente.
mesmo ele se transformando em amanuense, ele não deixou de desempenhar as funções que ele desempenhava antes, né? Comprava o suco, espanava as estantes, ou seja, a fronteira entre o trabalho intelectual e o trabalho manual no cotidiano dele ali da biblioteca nunca foi tão bem definida. Então eu acho que tem esse aspecto que você tem a subordinação dos intelectuais e ele acaba sendo, e aí sim, por ser negro também, né, e por não ter algumas credenciais, subordinado entre os subordinados, né, subordinado entre os subordinados, né, então ele acaba tendo essa posição. Agora, o que é interessante é que ainda assim os contos são muito críticos, né? Agora os contos são críticos de uma maneira que eu acho muito legal, que ele tematiza o passado recente, né? Então fazendo mal comparando, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Nascimento Moraes, que é outro intelectual negro da mesma época, só que com mais credenciais, formado no liceu, com mais status social do que o Astolfo, com mais status social. Você vê a crítica aqui, o Nascimento Moraes está todo dia criticando o dia a dia mesmo da política, das coisas que ele não gosta. E o Astolfo Marco faz esse mesmo movimento, só que o Astolfo Marco faz esse movimento olhando para o passado, né? Ele de fato evitava todo tipo de polêmica. Enquanto o Nascimento Moraes sobretudo um polemista também. Está sempre brigando. É incrível você ver, acompanhar o Nascimento Moraes naqueles jornais. É briga, 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 briga. O Astolfo Marx, o contrário, evita briga e se concentra muito no trabalho dele. E outro trunfo que ele tinha também, o Astolfo Marx, é justamente que é uma coisa que todo mundo reconhece nele, é que ele era muito trabalhador. Era uma pessoa muito trabalhadora. Então, esse trecho que você mencionou do Humberto de Campos, né, que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, olha, o cara era negro no Maranhão que discriminava, aquela elite era problemática, né? Antônio Lobo, pelo amor de Deus, né? Mas tão incansável no trabalho que não tiveram alternativa a não ser dar a ele também um lugar, porque ao fim e ao cabo, quem conhecia a biblioteca era ele, quem dominava onde estavam os livros, onde é que estavam os documentos, a história intelectual do Maranhão. Ele planejou, por exemplo, escrever uma seleta, né, com a história de todos os intelectuais maranhenses. Isso tem documentos disso aí na revista do Norte, ou seja, o arquivo histórico da época, todo mundo tem que conversar com ele, certo? Para tirar uma dúvida, todo mundo tem que falar com ele, porque ele é que conhece mesmo aquela história, né? Tem uma crônica bonita do Nascimento Moraes, já depois, acho que já dos anos 30, se não me engano, em que ele fala que ele tem saudade, né, do tempo das pessoas que conheciam mesmo a história do Maranhão, e ele menciona, né, o Astolfo Marx como esse cara que conhecia muito também, né? E, Matheus, e você acha que isso ainda está presente, assim, essa coisa de que se eu sou negro para ser bom, eu não posso ser só bom. Eu tenho que ser muito bom. Eu tenho que ter acima do bom e sempre vai ficar essa ressalva. Aquele negro, embora negro, é um médico negro, mas é bom. É como se isso exigisse um algo mais. Você me colocou agora no ponto certo para essa provocação. Até que ponto a gente já mudou nisso, ainda está mudando ou precisa mudar? As pesquisas mostram, Marcos, que isso é um problema que existe hoje. Então, por exemplo, quando a gente analisa estatisticamente, né, os negros precisam se hiperqualificar muito para poder chegar a posições em que brancos com menos qualificação chegariam, né? Então isso existe mesmo, ou seja, essa hiperqualificação, a exigência de uma hiperqualificação para poder chegar em posições que outras pessoas chegariam por outras vias, qualificadas também, mas não necessariamente hiperqualificadas, né? E isso constrange, né? Até a educação, né? Eu me lembro do meu pai falando da educação. Olha, se tirar 9 é muito bom, mas o 9 seu é 8 e o 9 deles é 10. Então, ou você tira 10 ou você não chega nos lugares que você quer. Então é isso.
Isso está na educação da classe média, né? A classe média negra tem isso de uma maneira muito clara. Das classes médias, né, que precisam, né? Então, por exemplo, na memória dos intelectuais negros também aparece, né? Então, o Milton Santos fala disso também na vida dele, na trajetória dele. Então, é isso. Se cria um tipo de intelectual, um tipo de profissional, também cheio de problemas, muito exigente, muito, né, com coisas, mas que é isso, né? Que são essas imposições do racismo. Mas isso está nas formas de educação da classe média negra, isso é presente. Me lembro do meu pai falando, e também já vi memórias. E também tem as pesquisas que mostram isso, né? Ou seja, como que a hiperqualificação é quase que uma exigência. Mas isso também não tem só com relação aos negros. Eu vi pesquisas também sobre os japoneses em São Paulo, e elas também apontavam que os japoneses eram muito qualificados, mas o chefe deles nem não eram necessariamente tão qualificados quanto aquele que estava ali abaixo. Não é que essa população japonesa estivesse na pobreza, não é nada disso. É você olhar da classe média para cima, você tinha gente muito qualificada que não estava nas posições devidas, né? Isso existe. Agora, o que tu perguntou antes sobre o que esse livro pode mostrar, eu acho que esse livro também ajuda a gente a reimaginar o 13 de maio. Né? Eu acho que essa é uma das contribuições mais interessantes para uma leitura contemporânea do Astolfo Marx. A complexidade com que os processos de transformação política que culminaram na abolição e que culminaram na República são ali descritos. É muito legal naquele conto o 13 de maio, Recordações, ele falando das instituições abolicionistas na cidade, né? Ou seja, a importância da Irmandade de São Benedito, né? Das agremiações, das festas que se faziam. Então, o Astolfo Marx ele acaba alegando para a gente, né, uma narrativa, acaba alegando para a gente um outro ponto de vista sobre esse processo social. Então acho que essa é uma das riquezas do livro. E também uma outra coisa, Marcos, que eu acho que, como você falou, o Astolfo Marx não ficou conhecido, né? E para muitos, talvez ele seja reputado como menor, provinciano, regional, etc., todas essas categorias. Eu acho que também uma coisa massa desse livro é que ele ataca, pelo menos como eu estou imaginando, né? A linguagem da canonização literária, né? Ou seja, eu acho que a gente também tem que transgredir com essas fronteiras. Porque, olha, eu na minha formação, né, quando estava no colégio secundário, quando estava na universidade, a gente aprende tanto lendo o Astolfo Marx, e aprende tanto também lendo literatura de cordel, e nunca nenhum professor veio me dizer que um cordel era um clássico da literatura, certo? Então essa linguagem que guinda clássicos, quer dizer, a linguagem da canonização literária, ela também é uma linguagem de silenciamento. Porque ela é uma linguagem que quer dizer para nós quais são as formas legítimas de apreciar um trabalho. Então, isso também explica por que uma obra dessa, que como você está falando, muitas pessoas poderiam gostar de ler esse livro, e isso fica né, escondido, isso fica sem acesso. E uma outra coisa que também nos ataca muito, né, falando nos ataca nós maranhenses, é a profunda regionalização do sistema literário brasileiro, né? Ou seja, essa divisão entre você tinha, né, no Império, mas ainda era menos essa distinção. Antônio Cândido tem um capítulo bonito sobre isso, formação da literatura brasileira. Corte e província, né? E que ao longo da República e que ao longo do século XX só se aprofundou, né? Então a produção intelectual brasileira ela é visível a partir do Rio de Janeiro, né? A partir de São Paulo, a partir do Sudeste, né? Ou seja, não é à toa um dos nossos poetas mais famosos, os que a gente está citando, Josué Monteiro, né? Ferreira Goulart, ou seja, a notoriedade deles não tem a ver só com a qualidade do que eles escreveram, mas com o fato de que eles tenham se deslocado, né? Até no campo da música a gente vê isso, né? O caso do Zé Cabaleiro, por exemplo, né? Ou seja, como que se deslocar é muito importante. Então também o Astolfo Marx, mas não só ele, o próprio Nascimento Moraes também
são invisibilizados por essa organização profundamente regional, hierárquica e regional do sistema literário e artístico brasileiro. A gente não sabe o que está acontecendo em Manaus, a gente não sabe o que está acontecendo em Acre, pode estar acontecendo uma coisa fantástica do ponto de vista literário, a gente simplesmente não sabe o que acontece, né? Na Paraíba. Ou seja, então essa regionalização do sistema literário brasileiro é algo problemático. E também, aí fazendo também uma provocação, as formas pelas quais nós, né, que nos formamos no Maranhão, lemos a cultura maranhense, também é uma forma também que muitas vezes engessa esses trabalhos. Porque a gente está sempre se perguntando o que ele diz para a cultura maranhense, né? Isso é muito forte sobre isso. Isso é até muito bonito na nossa cidade e no nosso estado. Mas a verdade é que também a coisa que acontece na nossa cidade, no nosso estado, ela também permite com que a gente leia o Brasil também. Então também muito do que é a minha provocação com esse livro é de que através dos contos do Astolfo Marx você pode compreender a história brasileira. Então a gente também tem que fazer um esforço intelectual de desprovincializar a história do Maranhão, de sair daquela forma que o Mário Meirelles criou. Quando a gente lê um livro do Mário Meirelles, é assim, a independência do Maranhão. Aí ele primeiro conta a independência do Brasil, aí depois ele fala assim, agora eu vou contar a independência do Maranhão. Como se a história fosse assim, tivesse a história da nação, e aí você tivesse a história da região, que cabe dentro, como fosse um copo, né? Como fosse um copo, que cabe dentro da história da nação. Ou seja, essa é uma estratégia... primeiro, essa é uma estratégia narrativa muito inócua, né? Não estou aqui dizendo, respeito muito o trabalho do Mário Meirelles na história, é uma referência incontornável. Eu estou falando das formas de narrar, porque São Luís também é uma ilha no Atlântico Negro. Ou seja, dá para você compreender o Brasil, que é essa proposta que tá nesse livro, de ler o 3 de maio, mas também dá para ler Caribe, dá para ler Venezuela, que aliás está pertinho, Cuba, pensar também, quer dizer, os processos que envolveram a escravidão no mundo moderno e o seu desfecho, que é o que aconteceu na nossa cidade, mas não aconteceu só na nossa cidade. Então, como é que a gente faz também uma leitura desprovincializada da história do Maranhão e da literatura maranhense? Essa é uma provocação que eu gostaria de fazer com esse livro, porque nesse livro eu tive que construir uma leitura para ele, né? O Astolfo Marx escreveu um livro, o Astolfo Marx era desse projeto, então ele escreveu um livro chamado A Vida Maranhense, né? Ou seja, o Astolfo Marx está nesse projeto de escrever um livro regionalista. Então, eu também tive que, de uma certa maneira, brigar e transgredir o próprio Astolfo Marx. Eu falei assim, não, eu vou ler você completamente diferente do modo como você organizou que você deveria ser lido. E vai ser o maior barato também, né? nessa minha brincadeira com o próprio Astolfo Marx, né? Então também a minha relação com ele, para falar isso, que a minha relação com ele é também uma relação intelectual, que é tipo assim, gosto de coisas, não gosto de outras, gosto de transgredir com a maneira que ele organizou, a maneira como ele achava que poderia ser lido, acho que ele deve ser lido de outras maneiras também. Então a gente também tem que ter uma relação com isso, por isso que eu falava da linguagem da canonização, uma relação mais legal com a literatura, que não é só uma relação de pedestal, certo? Não é só uma relação da gente poder colocar bustos na rua. Exatamente. Isso é problemático. Essa coisa do busto, né? Que a gente cresce olhando, mas desconhecendo. A nossa geração, a sua também, que é quase a minha, um pouco mais jovem, mas enfim, a gente conhece o busto, ia na Deodoro, olhava, mas não conhece a obra. Aí, quando vai ler a obra, é pelo busto. Né? Tem que meio que manter o busto lá, mas quebra um pouco essa visão. Parece que é fácil, mas não é. Porque o Maranhão era assim, essa coisa do não leitor, de um estado com a fama de leitor, com a fama de intelectual, mas que não lê os seus intelectuais. Quer dizer, fica uma coisa meio sem identidade, que talvez seja a negação da nossa identidade, exatamente isso, e a gente não se encontra. Mateus, a gente já está aqui chegando ao final mesmo, aí eu só preciso dar voz aqui a algumas pessoas que participaram. Ouvintes nossos em outros programas pediram Vencidos e Degenerados. O pessoal sempre lembra que é preciso reeditar, e eu lembro disso, não só uma vez o ouvinte já disse isso.
Bom, o professor Nascimento de Moraes aqui acompanhando a gente, dizendo o seguinte: precisamos de ter um programa sobre a história da filosofia do povo negro. Os estudantes a desconhecem completamente. E aí muita gente ouvindo a gente também, como o Adalberto Júnior, a jornalista da Rádio Universidade, está ligado aí acompanhando a gente. Um abraço para você, querido, uma honra. E o professor Manuelzinho, cara, lá da UFMA, estou acompanhando o programa, bela temática, parabéns, Marcos, parabéns, Matheus, um abraço também para o Zema, e queria dizer que você é muito querido, porque para quem eu mandei, eu tenho uma lista de transmissão, que para quem eu mando o programa, o feedback foi imediato. Ah, esse cara é muito bom, eu conheço, é meu amigo e tal. Então, me deu essa impressão que você deixou uma rede, deixou assim no sentido que você tem uma rede também criada, né? Com o Mostolfo, você também tem uma rede de amigos. Muito legal, porque foi muito fácil de divulgar esse tema. Matheus, estamos mesmo em cima do tema. Eu fiquei preocupado com duas coisas. Os seus livros, Matheus, a gente conversou isso, eu não achei o 13 de maio ainda, tanto é que eu li uma versão PDF, e o outro também, do 17 de novembro, eu não achei. Fui lá na Temis, tinha acabado, eu não sei se isso é bom ou é ruim, é porque está vendendo, também não sei, mas eu queria que você falasse rapidamente como é que a gente vai achar as tuas duas obras. Certo. Olha, bom, primeiro, Marcos, queria agradecer a oportunidade, mandar um abraço aí para todo mundo que deu um salve aí no programa. Estou com muita saudade de São Luís, né? E estou querendo voltar. Assim que der uma brecha nessa pandemia, eu vou para São Luís. Bom, os livros, o livro O 13 de Maio e outras histórias do pós-abolição você encontra no site da editora Fósforo, preferencialmente. No começo estava com um probleminha que só tinha o envio por Sedex, mas agora já tem o envio módico do livro, então já está mais fácil de adquirir. O livro O Massacre dos Libertos, ele esgotou lá na livraria do Monumental. Depois eu tive ela tinha pedido 30, 20 e poucos e eles acabaram. Então uma coisa positiva, né? Então já temos aí disponível em algumas livrarias em São Luís, mas eu recomendo comprar ou no site da editora e também das livrarias. Então, Livraria Travessa vende, Livraria Martins Fontes Paulista vende sempre com descontos, então estou sempre olhando lá. Então acho que aí pela internet, pela Amazon também você consegue encontrar esses livros. Beleza. Bom, mais conversa aí para as livrarias maranhenses. Tem a livraria do Autor Maranhense lá no Shopping São Luís, e eles não conheciam. Aí eu falei, estou procurando, tá aqui o nome, fala, ó, Editora Perspectiva do 17 de novembro, a editora Foz 13 de maio, dá uma olhada, dá uma buscada também, a livraria Leitura também, que são algumas livrarias além da Temis, que estão aqui mais perto da gente. Você sabe que em São Luís ainda deixa a desejar um pouquinho, e a gente vai pedindo o livro e a turma vai se interessando em correr atrás. Dá uma conversada aí com a editora, eu sei que a Beatriz está ouvindo a gente também, da editora Fósforo, dá uma conversada para colocar esses livros à nossa disposição. O Jorge Coutinho está mandando um abraço para a gente também, lá da Madre Deus, lá do Conselho Cultural, também está acompanhando a gente, não podia deixar de dar esse alô. Olha, o programa a gente transmitiu ao vivo pelo Facebook, mas ele vai ser colocado no YouTube na íntegra, você que perdeu, assistiu só uma parte, tá? Matheus, querido, obrigado, muito obrigado, eu sei que ontem você estava em festa aí com o lançamento e hoje já teve que estar aqui com a gente, tá? E valeu aí essa oportunidade que a gente tem de conversar e de aprender um pouco mais com você. Sucesso no seu trabalho aí. Você já está de olho em outra coisa aí? Você já está fuçando alguma outra coisa ou ainda está naquela pausa de descansando, curtindo um pouco a publicação? Eu tô curtindo a publicação, Boa. Pandemia, né? Estamos em pandemia, que é isso também, né? Tá certinho. Valeu, viu, Matheus? Muito obrigado, saúde. Já tomou vacina? Ainda não. Vai chegar. Infelizmente, né? Infelizmente, já devíamos todos estar vacinados, mas vai chegar porque a gente não pode perder pessoas, né, como estamos perdendo no Brasil. Queridão,
Um abraço para você, viu? Um prazerzão. Um abraço também, Marcos. Vamos ver se a gente se encontra quando eu estiver aí por São Luís. Um abraço para todo mundo que ouviu e que curtiu o programa. Tá? Um abração, saudade aí de todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado. É isso, a gente vai ficando por aqui. E aí, eu não sei se o Matheus curte, mas a gente vai encerrar com o Bob Dylan essa semana aí. Tem aniversário do cara, né? E aí eu separei Hurricane, uma exibição dele ao vivo de 75, que é o ano do meu nascimento. E esse cara estava fazendo isso aqui, com violão, com gaita. Então eu vou terminar o programa com esse sonzão aí, Matheus. Espero que você goste. Valeu! Barreto, muito obrigado, meu querido Dom Barreto, e a todos os ouvintes que acompanharam a gente pela nossa companhia. Até próximo sábado, às 10 horas da manhã, a gente tem mais um encontro marcado, um bom papo como esse, uma boa entrevista, uma boa fonte de conhecimento e aprendizagem que a gente tem aqui juntos, não é isso? Beleza? Forte abraço, se cuida, quando puder se vacinar, se vacina, evita aglomeração, usa máscara, e sábado que vem tá aqui de volta, beleza? Ó, segue na Timbira, que daqui a pouco tem o Heraldo chegando já, e tem balaio cultural, que você não tá nem doido de perder, rapaz. É muito bom, é bom demais. Giza Franco, Zema Ribeiro, como é que isso pode dar errado? Nunca que isso dá errado, beleza? Então, olha, JB Medeiros, você sabe que ele fez a biografia do Roberto Carlos, isso por si só já é um tema e tanto, né? Ele também está lançado agora, foi lá para a vitrine da frente da Livraria Leitura, ele já tinha escrito sobre Belchior, e o Zema Ribeiro é amigo dele, enfim, é um papo imperdível, beleza? Bob Dylan para vocês, bom final de semana, até a próxima.